Hoje eu vim gravar um vídeo que eu acredito que vai ser bem legal e bem útil para quem vai viajar a primeira vez para o exterior. A gente vai fazer um checklist de tudo que você tem que lembrar e resolver antes da viagem e com quanto tempo. A gente sempre fica na dúvida se a gente está esquecendo alguma coisa, se a gente está deixando alguma coisa importante do planejamento da viagem passar. Então hoje a gente vai fazer um checklist para a gente não esquecer nada, tá bom? Então vamos lá. 3 meses antes da viagem, o que você precisa fazer? A primeira coisa e a mais importante é o passaporte. Se você ainda não tem passaporte, olha como tirar, já vai na Polícia Federal, já agenda no site deles, paga a guia e já agenda para fazer o seu passaporte, porque pode demorar, às vezes eles têm problemas para impressão e aí às vezes pode demorar um tempo para você conseguir tirar o seu passaporte. Então no mínimo 3 meses como prazo de segurança para fazer o passaporte. Se você já tem passaporte, também não é para ficar relaxado não. Ache o passaporte, nunca se sabe, você pode ter perdido, você não sabe onde é que tá, às vezes a gente não usa passaporte por muito tempo. Ache o seu passaporte e confere a data de validade dele. A maioria dos países hoje pedem 6 meses de validade da data de saída do país. Então se você vai viajar, se sua viagem termina 10 de janeiro, o seu passaporte tem que valer até pelo menos 10 de julho. Eles pedem 6 meses de validade do passaporte da data de saída. Então, se não tem esses 6 meses, se tem 3 meses, 4 meses, já vai na polícia, já vai no site da Polícia Federal também e já reagenda para tirar um passaporte novo, porque senão você vai ter problemas com a viagem. A segunda coisa que você tem que ver 3 meses antes da viagem é se o destino que você está indo viajar exige visto. Se exige visto, como que é o processo para conseguir esse visto? Se é uma entrevista, se você tem que ir na embaixada, o que você precisa fazer? Ou se é no próprio país, na chegada do país, quais documentos você precisa providenciar e levar para obter esse visto na chegada. É muito importante fazer isso com no mínimo 3 meses, porque alguns processos de visto são complicados, você tem que ir na embaixada às vezes 2 vezes para aplicar para o visto, depois para buscar. Então, precisa conseguir muito documento às vezes, então é importante fazer isso com antecedência e às vezes a embaixada não tem uma data próxima para agendar para você, você tem que agendar mais para frente. Então 3 meses é o prazo de segurança para visto, tá bom? 3, vacinas. Hoje em dia é muito comum que alguns países peçam algumas vacinas. A mais comum delas é a de febre amarela. Então nada de deixar para tirar em cima da hora da viagem, porque vai te dar reação. Pode ser que o posto de saúde perto da sua casa não tenha ela em estoque, você precisa esperar, ou pode ser que eles tenham recomendações. Então vai 3 meses antes, já olha essa questão da vacina, já toma a vacina e lembrando que aquela cadernetinha do SUS, do posto de saúde lá da sua casa, não vai valer na alfândega da Tailândia. Eles não sabem o que está escrito ali, eles não sabem se aquilo você fez em casa. Então aquilo, só a cadernetinha de vacinação não vale de nada para entrar nos países. Você precisa pegar esse comprovante e levar no órgão específico, tem tanto no aeroporto do Rio quanto de São Paulo, para você pegar o seu certificado oficial de vacinação, que é aquilo ali que vai valer no exterior. Então só aquele carimbinho, aquela anotação da mulher do posto de saúde não vale. Você tem que ver como você vai fazer esse segundo passo para validar essa vacina, que é o que vai valer quando você for entrar no outro país. Então faz isso com um pouco de antecedência, vê direitinho como que você vai resolver isso. O passo 4 é específico para quem pretende dirigir na viagem. Então se você vai fazer um roteiro que é todo de trem, todo de ônibus ou de avião, você não vai precisar pedir sua carteira internacional. Mas se você vai fazer um roteiro que você vai alugar um carro, você está indo para Orlando, você está indo para a Europa, pretende alugar um carro e fazer um trecho da viagem de carro, tem que ter carteira internacional para dirigir. É simples fazer? É super simples. Você vai lá no site do Detran, gera o guia, imprime, paga e espera chegar na sua casa em um prazo mais ou menos de 15 dias. Só que pode atrasar, pode ter uma greve, pode acontecer alguma coisa. Então faz isso com antecedência, olha isso com antecedência. Se a sua carteira venceu, se você já tem a internacional, mas a sua carteira brasileira normal venceu, você precisa fazer outra internacional, ela não vale. Quando a carteira normal vence, a internacional também vence.
Então, mesmo se você já tinha de anteriormente e sua carteira normal venceu, tem que fazer ela de novo, a internacional. Então, pede com os 3 meses de antecedência para não ter nenhum tipo de imprevisto. O quinto passo a ser feito pelo menos 3 meses antes da viagem é verificar o seu cartão do banco. Quem nunca viajou, pode ser que o seu cartão não seja internacional. Então, olha o que está escrito nele. Se ele não for internacional, pede no banco internacional. Mesmo que você não pretenda usá-lo na viagem, é sempre bom, é sempre uma segurança, né? É bom para apresentar às vezes também na imigração. Então, pede o cartão internacional. E se você já tem o internacional, não esquece de olhar a validade dele, porque às vezes ele vence no meio da viagem e aí você vai ficar em apuros lá no meio da viagem com o cartão sem funcionar. Então, olha a validade. Se a validade dele não chegar até o fim da viagem, você já pede um cartão novo e pede com antecedência, porque já aconteceu de eu pedir exatamente nessa situação e o cartão que chegou pra mim não era internacional. Chegou um cartão comum pra mim e aí não dava tempo deles me mandarem o internacional até a data da viagem e eu tive que viajar com o cartão da minha mãe. Então, assim, pede com 3 meses de antecedência, que é qualquer erro que tiver no envio do cartão, você tem tempo hábil pra consertar. Então, essas são as minhas recomendações de coisas pra fazer 3 meses antes da viagem. 1 mês antes da viagem, a viagem já está chegando, então você já está começando a pensar mais seriamente em tudo que você precisa organizar. A primeira coisa que eu sugiro a começar a pensar 1 mês antes da viagem é em relação ao dinheiro que você vai levar. Como que você vai fazer a troca, se você vai levar na moeda local, se você vai levar euro, se você vai levar dólar, caso não seja a moeda local, se você vai levar o cartão daquele cartão que você recarrega de viagem. Você precisa ver como você vai fazer isso. E se você vai trocar dinheiro, para você monitorar por um tempo ali o câmbio, para pegar um câmbio que seja melhor para você. Então, quando é 1 mês da viagem, já começa a pensar nisso, já começa a ver como que você vai trocar, como que você vai fazer em relação à moeda que você vai levar. A dica número 2 é em relação ao seguro de saúde. Tem muita gente que quando não é obrigatório, por exemplo, que a Europa tem o seguro de saúde obrigatório, mas tem muita gente que ainda quando não é obrigatório não faz seguro de saúde. Gente, é muito importante. Eu já precisei do seguro de saúde, se eu não tivesse, eu não sei o que eu ia fazer sem o seguro de saúde. Quando a gente faz, dá uma sensação que é um desperdício de dinheiro, mas não é, porque quando você precisa que você vê o valor dele. Então procura um seguro de saúde que te atenda. Se você tiver o seguro de saúde do cartão de crédito, liga pro cartão de crédito, confere se ele vai realmente valer no país que você está indo e se o valor dele está dentro do padrão, caso o país exija o seguro. Por exemplo, para entrar na Europa você precisa de um seguro de pelo menos 30 mil dólares. Então você pode ter cartão, mas pode ser inferior a isso. Vai dar problema na hora de você entrar. Já me pediram na entrada para ver o meu seguro de saúde, qual era o valor dele. Então, se não chegar aos 30 mil dólares, faça outro. Imprima a apólice do seguro, porque podem te pedir na entrada de algum país, principalmente os que são exigidos. E outra que na hora que você precisar acionar, acontece um acidente com você, nem sempre você vai estar com a internet. Então, faz o seguro de saúde e imprime a apólice. A dica número 3 é em relação a remédios. Quem toma remédio controlado ou quem toma remédios que você não pode interromper, não necessariamente controlados. Em alguns países, principalmente para quem vai fazer viagens mais longas, em alguns países pode ser que você não ache certos remédios. Então pesquisa antes se você vai conseguir comprar o remédio que você precisa nesse país, se nesse país tem essa marca. Se não tem, por qual você pode substituir? Ou se você pode levar para o período todo da viagem os remédios. Se não for um período muito longo, você pode levar 2, 3 cartelas. Se for um período longo que a validade vence, por qual você pode substituir? Pergunta para o seu médico. Já aconteceu comigo de eu não encontrar remédio simples, tanto na Grécia quanto no Egito, eu tive que substituir. Não tinha perguntado para o meu médico antes, foi super difícil para achar qual que eu poderia substituir. Se você toma remédio controlado, remédio tarja preta, tem que levar junto com o remédio a prescrição médica, a receita do médico. Porque, por exemplo, tem um remédio de dor que chama Tramadol, algumas pessoas devem conhecer, tem gente que faz uso controlado dele. Só que no Egito esse remédio é considerado droga, as pessoas usam esse remédio como se fosse droga. Então pode te dar problema, inclusive, com a polícia, de tentar entrar no país com o remédio, mas sem a receita médica. Então, se você toma algum remédio de tarja preta,
precisa levar uma quantidade maior, que é o que você vai tomar durante o período da viagem, leva a receita do médico. Então já pense em relação aos remédios, vê, conta quanto você vai precisar, quantas cartelas, prepara tudo direitinho, pesquisa para não ficar em apuros. A dica número 4 é a parte que eu mais gosto de viagem, é pesquisar sobre o destino, saber mais sobre o destino. Eu começo a pesquisar 6 meses antes. Quando eu começo a pesquisar a viagem, eu já começo a pesquisar sobre o destino. Mas eu sei que tem muita gente que viaja através de pacote de viagem, de agência, alguém chamou e aí você só fechou o pacote e não sabe muito sobre o país, porque você não planejou você mesma a viagem. Então, pesquisa sobre a viagem, pesquisa sobre o clima que vai estar lá, sobre a cultura, que tipo de roupa você precisa levar, né, para não cometer nenhuma gafe, para não passar nenhum aperto. Por exemplo, tem muita gente que acha que o Egito é quente o ano inteiro, e aí vai no inverno e não leva roupa de inverno e passa muito frio. Uma pesquisa rápida antes, para entender um pouquinho da cultura, para entender um pouquinho do clima, já te resolve todas essas situações. E outra que você vai para um país que você sabe o que você quer ver, o que é interessante lá, então você já pode pesquisar passeios que você quer fazer, o que tem de interessante nesse país, pesquisa sobre o país. 5, a dica número 5, a gente vai voltar àquela dica que eu dei lá dos 3 meses antes, que eu falei pra você conferir o cartão de vocês. Então vocês já conferiram o cartão de vocês, ele é internacional, só que aí agora, um mês antes da viagem, o que você precisa fazer? Desbloquear esse cartão internacional. Ah, mas ele é internacional, eu vou viajar com ele. Ele é internacional, mas ele fica bloqueado para transações internacionais para evitar fraudes. Então, mesmo que ele seja internacional, quando você vai viajar, você tem que avisar o banco que você está indo viajar para eles desbloquearem para você. Então, faz o aviso no banco, avisa quanto tempo você vai ficar viajando, por quanto tempo você quer desbloquear o uso internacional e em quais países. Senão você vai chegar lá e seu cartão não vai funcionar da mesma forma, mesmo ele sendo internacional. Tem que avisar no banco. Dá pra fazer pelo Bankline, dá pra fazer no caixa eletrônico e dá pra fazer com o gerente. Então é super tranquilo de fazer, mas tem que fazer, gente. E não dá pra desbloquear de lá depois pelo telefone quando tá lá. Não tem como, tá? Então tem que fazer antes de ir, não esquece. A número 6 é bem parecida com a número 5, só que em relação a celular. Eu nunca fiz isso, mas eu tenho visto várias pessoas falando que tiveram problema com isso, que é desbloquear o seu chip de celular na operadora para ele funcionar no exterior. Tem gente falando que até mesmo o WhatsApp tá parando de funcionar se você não desbloqueia o número para uso no exterior. Eu nunca usei, nunca bloquearam o meu chip, eu sempre continuei usando o WhatsApp, mas tem muita gente falando que isso acontece. Então é sempre bom, não custa nada dar uma ligada pro call center e dar o aviso que você vai viajar. E caso você queira aproveitar e perguntar quais são os valores para fazer ligação de lá, para receber ligação lá, caso você precise, caso você trabalhe, caso você precise ter uma mãe desesperada, né, que quer te ligar a qualquer momento. Então faça essa pesquisa na sua operadora, dê o aviso e se você achar que não compensa usar o celular de lá e você vai precisar, você já pesquisa qual outra forma você vai usar para ligar. Se você vai comprar um chip lá, se você vai comprar um cartão internacional. Então você já faz essa pesquisa de como você vai se comunicar lá, principalmente para quem tem essas famílias mais desesperadas que precisam de notícia o tempo inteiro. A dica número 7 e a última para terminar um mês antes da viagem é adaptador. Mas que tipo de adaptador? De energia, gente. A gente viaja às vezes e a gente esquece que o padrão de energia nos outros lugares é diferente do Brasil. Então às vezes você vai chegar lá com um monte de coisa para carregar, celular, às vezes secador de cabelo, sei lá, chapinha, e aí não vai conseguir porque o seu plug é diferente. Então pesquisa a voltagem. Normalmente celular, notebook, essas coisas é bivolt, mas tem coisas que você pode precisar que não são. Então pesquisa a voltagem do país que você está indo e pesquisa qual é o plug. Eu tenho um plug universal que você vai rodando, então tem todas as entradas e todas as saídas. Então eu levo ele e costumo resolver todos os meus problemas. Mas pesquisa qual é a entrada do seu país e compra um adaptador específico para levar, porque senão você vai chegar lá e não vai ter como ligar nada. E é bem chato quando isso acontece. Quando eu comecei a viajar, acontecia comigo. Então se prepara. O que fazer uma semana antes da viagem? A viagem tá quase chegando, falta só uma semana. Eu sei que você tá pensando que você quer fazer a unha, arrumar o cabelo, fazer aquele monte de coisa, que sapato você vai levar pra combinar com a roupa e tal. Só que, gente, tem que preparar isso tudo? Tem, só que tem coisa operacional da viagem pra preparar
uma semana antes, que é muito importante para tudo dar certo. Então, deixe um pouquinho a unha, o cabelo e vamos concentrar nas coisas da organização da viagem para nada ir errado, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer uma semana antes da viagem é imprimir os vouchers. O que são os vouchers? São os comprovantes de todas as suas reservas. O comprovante do seu voo, o comprovante do seu seguro de saúde, o comprovante da sua reserva no hotel. Tem que imprimir isso tudo. Ah, mas hoje a gente tá no século XXI, eu levo isso tudo no meu celular, no meu e-mail. Vou gastar papel pra quê? Gente, tem que imprimir, gente. Não, você não sabe, você tá indo pra um outro país, você não sabe se na hora que você precisar disso, se você vai estar conectado na internet. E pode ter certeza que as horas que corre risco de você precisar vão ser horas que você não tem como conectar. Se chegar no hotel e eles falarem que você não tem uma reserva. Se você tá passando na imigração para entrar no país, eles te pedem todos os comprovantes de que você é turista. Você tem que apresentar as suas reservas, o seu voo de volta. Precisa disso tudo impresso, gente. Então leva, não custa nada, imprimível, põe um espacinho de nada na sua mala. Por favor, não despachem na bagagem. Leva na bagagem de mão, não vai ocupar espaço nenhum, né, gente? Não vamos despachar na bagagem, porque na hora que você precisar, você não vai ter como usar. Então, deixa na bagagem de mão, não custa nada imprimir e é uma segurança. A segunda coisa que você tem que fazer, que é bem parecida com essa, você vai colocar junto com esses papéis dos vouchers, é tirar uma cópia do seu passaporte. Você vai tirar uma cópia, você vai imprimir uma cópia do seu passaporte e outra você vai mandar pro seu e-mail. Por quê? Porque você pode, por exemplo, fazer passeio. Você vai fazer um passeio de mergulho no mar e aí você vai levar o seu passaporte original. A chance de perder, de acontecer alguma coisa com esse passaporte é grande. Pra que você vai ficar dando sopa pro azar com o passaporte nos lugares? Deixa o passaporte no hotel e leva a cópia do passaporte. Pra esse tipo de coisa, ela vai ser assim. Tem gente que fala pra pegar essa cópia do passaporte e autenticar, mas eu não vejo muito sentido em autenticar, porque a única autenticação que vale no exterior é do Itamaraty. Essa autenticação que a gente faz nos cartórios daqui não vale nada no exterior. Então, se você quiser autenticar, tem que autenticar no cartório aqui e depois levar no órgão do Itamaraty do seu estado. Aqui em Minas é o Ereminas, pelo que eu me lembro, faz lá na hora e não paga nada. Então, se você quiser fazer essa autenticação, vale. Agora, só no cartório eu não vejo muito porquê, porque não tem reconhecimento nenhum no exterior. Eu não vejo muito porquê, tá? E aí, aproveitando que tá mexendo com papel, que tá mexendo com papelada, vai mais uma vez lá no site da embaixada ou do consulado do país que você está indo e ver quais são os documentos necessários para passar na imigração. Mesmo que você já tenha visto para aquele lugar, isso não garante a sua entrada, você vai ter que passar pela imigração. E podem te pedir documentos adicionais lá na imigração, então prepara tudo. Tem país que pede comprovante de que você tem dinheiro, então você precisa ter o seu extrato bancário ou um comprovante do seu limite do cartão. Você precisa ter isso tudo para não ter problema. E os vouchers também que são exigidos, o comprovante de que você vai sair do país, quando você vai sair do país. Então aproveita que você está fazendo a sua pelada toda, já junta esses papéis, olha direitinho o que você precisa levar para não faltar nada. Imagina, voltar, você não entrar no país porque faltou um papel. Então, olha tudo direitinho, põe junto direitinho na bagagem de mão e aí já resolve isso tudo. Outra coisa para você fazer um mês antes, a quarta dica, é ver como você vai pro aeroporto. Quem mora na cidade que vai pegar o voo, por exemplo, quem mora no Rio, São Paulo, vai pegar o voo na própria cidade, é mais tranquilo, mas já combina antes se alguém vai te levar, se o táxi, se você vai pegar um táxi, quem vai ser o taxista, alguém de confiança, né? E já olha isso tudo antes. Mas quem não mora nessa cidade, tipo eu, que moro no interior, é muito mais complicado. Então, vê direitinho como que você vai, se você vai de ônibus, se você vai um dia antes, se você vai no dia, quantas horas antes você vai chegar. Eu sempre prefiro ir bem mais cedo pro aeroporto e ficar esperando, porque se acontece de ter um acidente na estrada, alguma coisa assim, e aí você fica parado 2, 3 horas e acaba perdendo o voo. Então sai com bastante antecedência, espera lá, come alguma coisa, tenta por lá e fazer alguma coisa, mas não corre o risco de perder o voo, né, gente? Outra dica é
o dinheiro, aquele dinheiro que você já trocou, já fez o câmbio, espalha o dinheiro para levar. Não leva o dinheiro todo, por exemplo, na bolsa ou na carteira, porque você pode ser assaltado, alguma coisa pode acontecer e você fica sem nada. Então, espalha o dinheiro, coloca um pouco na bagagem de mão, coloca um pouco na sua bolsa, coloca em você, no porta-dólar. O mais seguro é com você, aquele porta-dólar que você coloca aqui na barriga. É, na verdade, o mais seguro. Então, leva com você o dinheiro e espalha. Além de espalhar, você prepara os eletrônicos que você vai levar na viagem com você no ano de antecedência. Carrega todas as câmeras. Pensa aonde você vai descarregar as fotos que você tirar, se você vai levar o notebook, se você vai levar um HD externo, se você vai jogar no Google Drive, alguma coisa do tipo. Pensa isso tudo direitinho para não deixar de registrar nenhum momento e não perder nenhuma foto. Se você está viajando pela primeira vez, pense se você vai levar o celular para registrar ou se você vai levar uma câmera, se você tem uma câmera, se você vai pegar emprestado, se você vai comprar. Pensa nisso tudo porque depois eu já vejo muita gente, não tirei tanta foto da viagem. Eu levo várias câmeras, eu levo várias coisas, então uma semana antes eu já começo a preparar essas coisas que eu vou usar para registrar a viagem. Outra coisa para se fazer uma semana antes, que muita gente vai falar, nossa, que exagerada, é começar a arrumar a mala, porque assim você não esquece nada. Você lembrou de alguma coisa, você coloca, passa 2, 3 dias, você vê alguma outra coisa na sua casa e fala, não posso esquecer, e vai colocando, assim você não esquece de nada. Então, separa um espacinho, coloca a mala lá e vai colocando as coisas na mala com antecedência. Meu marido fala que em 40 minutos ele faz a mala, mas toda vez ele esquece alguma coisa. A gente viajou pro Réveillon agora, ele esqueceu de levar sapato, só tinha chinelo, mas ele jura que 1 hora é suficiente para fazer a mala. Então faça a mala com antecedência para não esquecer nada, tá? Uma semana antes já começa a colocar as coisas na mala. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, que é muito importante pra gente. Obrigada por assistir. Beijos!